31º episódio aqui do Casamento em Pauta, meu amor. Como o tempo passa. Vamos dar um beijinho, vamos? Aí, ó. Mas hoje é beijinho, mas o assunto é... É sério, né, amor? O assunto é muito sério. Sério mesmo, assim. É um assunto delicado que nós vamos tratar aqui hoje, tá? No Casamento em Pauta. É algo que, às vezes é muito falado, aí às vezes abafa um pouquinho, enfim. Eu acredito que hoje é muito normalizado, amor. Sabia? É normalizada, mas assim, mas acaba que as pessoas não têm muita informação, mas não tem, sabe? Então hoje justamente é pra gente, né, trazer realmente assim as claras. Sim. Né? O que é a pornografia, gente? O que é a pornografia? Como que se define o que é pornografia, tá? As práticas da pornografia, tá? O que leva uma pessoa a se afundar, né, ali num vício que se torna doença, né? E como, claro, de fato, esse aqui é onde a gente quer chegar. Como sair, como se libertar, tá? Pra realmente ter vida. Porque quem se afunda na pornografia é uma pessoa que morreu. É uma pessoa que tá morta. Então, esse episódio justamente é para trazer vida. Vida a você que tá nesse vício. Você que tá sofrendo por isso, né? E a pessoa sofre. A gente precisa entender isso. Quem tá no vício da pornografia, gente, ela tá sofrendo. Não é a pessoa que tá só vivendo de prazer, não. Por dentro, mas essa pessoa, tá destruída. Ela tá destruída. Eu tenho certeza que muitos suicídios devem ter ligação com pornografia. A gente vai saber de tudo isso aqui, tá? Então fica aqui nesse episódio. Já envia esse episódio para aquelas pessoas que você sabe que já compartilhou com você, que sofre disso, tá? Nos ajude aqui a chegar, né, em almas, porque esse episódio, ele tem a centralidade em Cristo, e Cristo, através dele, vai libertar muitas pessoas desse vício, dessa doença chamada pornografia, tá? Vamos apresentar aqui a nossa convidada, que é uma especialista, tá? Juliana, seja bem-vinda aqui ao Casamento em Pauta. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Seja é uma honra estar bem-vinda, aqui. Juliana. Traz um pouquinho pra gente, primeiro, a sua formação, aquilo que você se especializou para atender, né? Sobre isso que é tão delicado, né? Uhum. Eu sou graduada em psicologia e aí eu comecei a fazer, né, meus cursos de atendimento voltado para relacionamento. E, na verdade, lá no início, antes de voltar, né, para relacionamento, eu comecei a fazer com autoestima para as mulheres, né? Que bacana. Então, ali eu já conheci o tema da pornografia, eu vi o quanto que isso estava afetando, né, a autoestima de muitas mulheres. Aí eu falei, caramba, eu preciso estudar mais sobre isso. Comecei a estudar sobre terapia de casal, sobre relacionamento, fiz especializações na área. Então, ali eu fui conhecendo um pouco mais, né, e entendendo o quanto que a pornografia, ela sempre estava entrelaçada nesses assuntos, né. E eu fico muito feliz, assim, de estar gravando aqui com vocês, porque é um tema que a gente precisa conversar, porque hoje 98% dos homens assistem ou já assistiram pornografia. Isso é um dado muito alto. E as mulheres é de 70% a 75%. Então a gente Muito está alto falando também. de muita gente assistindo pornografia, né? Que é um vício hoje muito mais difícil de ser tratado do que um vício em cocaína. Nossa. Eu já queria te perguntar, o que define, tipo assim, eu pesquisar no Google aqui, o que é pornografia? É difícil pautar nisso do que define a pornografia, porque a gente tem níveis, né, diferentes da pornografia. Então, depende da exposição. Por exemplo, dentro do Instagram, a gente tem o soft porn, né, que a gente chama, que é a pornografia socialmente aceita, que é a que aparece com roupas muito apertadas, uma exposição do corpo muito grande, né, dependendo da posição. Então, é difícil dizer, né, qual é o ponto que define, porque a gente foi passando por uma dessensibilização ao longo dos anos. Então, por exemplo, se a gente abrisse aqui, provavelmente uma das primeiras Playboy, né, e olhasse as fotos dessa revista, provavelmente a gente olharia dizendo assim, isso não é pornografia, né? Isso não chega nem perto de uma pornografia. Só que é justamente por a gente, né, for decaindo na moralidade, na forma de se vestir e tudo mais, esse nível foi
aumentando e a gente foi perdendo esse olhar sensível para entender também o que é a pornografia. Então, por isso que hoje a gente tem aí, tá no resultado, né, do boom da internet, são os vídeos, né, não são nem mais as fotos, né, e cada vez mais violentos, cada vez mais degradantes, por conta de um estímulo aí de dessensibilização, que dá pra gente conversar depois, que é um tema mais difícil, mas dá pra gente conversar um pouquinho mais com Tá. E a pornografia, ela tá ligada, assim, de onde surgiu, sabe dizer assim? Ela tá ligada, às vezes, lá atrás, assim, há muito tempo atrás, de onde ela começou, de onde A gente surgiu sabe, né, isso. Juliana, que antigamente os pais ofereciam, né? Inclusive levavam os filhos, né, em casas de danças, enfim. Eu acho que fazia parte do ser homem. Achava-se que era assim, né? E com isso destruíam a masculinidade do próprio filho. Seria isso? Sim, Tá ligado isso, a sexualidade? Exatamente, até porque assim, quando a gente olha, né, para alguém que um homem, principalmente, que está caindo na pornografia, está caindo no vício, a gente entende que é uma pessoa que está sofrendo, está passando por um sentimento, uma sensação de inferioridade. Então, por que isso vem culturalmente, né? É passado dos homens nessa coisa, né, de pai para filho, de vou tornar o meu filho mais homem. Porque é como se eu entregasse um poder que ele não tem. Então, essa ideia de vou levar o meu filho numa casa, né, numa zona, vou mostrar pornografia para o meu filho, é a impressão de que eu estou passando um poder para ele de que ele não tem, né? Inclusive, é isso que o homem também sente quando ele conquista um sexo, quando ele pode comprar por um sexo, é a sensação de poder, né? Então, isso vem culturalmente sendo colocado, que é da onde a pornografia foi crescendo também, né? E toca na sensação de inferioridade. Por que funciona, né? Porque se eu não estou conseguindo ter poder no meu mundo real, se eu não estou conseguindo sentir que eu tenho alguma força no mundo real, que eu posso realizar alguma coisa, eu posso realizar ela na fantasia. Sim. Então, eu posso realizar ela comprando pelo sexo, eu posso realizar ela assistindo esse vídeo, né, que é uma fantasia. Na verdade, não é nem a pessoa que está assistindo tendo relações sexuais ali, mas ela fantasia e ela sente como se fosse ela. Então, isso é uma falsa distorção do poder. Então, assim, a gente pode dizer que a pornografia, ela surge, então, dentro de casa. Sim. A partir ali dentro desse núcleo familiar. Uhum. Ela surge dali. E toda início de pornografia, ela tá ligada a abuso. Tipo, o abuso, ele desencadeia muito essa questão de depois da pessoa trazer esse vício. Olha, existem sim algumas correlações, mas hoje a pornografia ela está tão disseminada, né, que já não tem assim, que só as pessoas que passaram por um abuso são viciadas em pornografia. Não. Isso é suscetível a qualquer um. Inclusive, é muito difícil, né? Uma pergunta normalmente que as pessoas têm em relação à pornografia é: quando que eu sei que eu estou viciado em pornografia? Né? Na verdade, não existe uma medida exata que eu possa dizer assim para você: olha, se você assiste pornografia 4 vezes na semana, você está viciado. A medida é: se você tentou parar e não conseguiu, tá viciado. Então você está viciado. Então é a hora de buscar ajuda para lidar com isso. E é de fato relativo. Algumas pessoas assistiram muita pornografia e elas não foram tão impactadas. Outras assistiram pouquíssimas vezes, né, e foram extremamente impactadas. É uma roleta russa, você nunca sabe exatamente, não existe uma medida quando isso vai te atingir de uma forma mais profunda. Por isso que é um alerta muito grande, né? Você tem que estar muito atento, porque você não sabe qual é o teu nível também, você não sabe qual é o ponto que você chega e isso pode te afundar. Sim. Entende? Eu fico pensando assim, nós que somos pais, né? Quanto que a gente tem que começar a tratar realmente mais a fundo a sexualidade com os nossos filhos, né? Para que eles entendam também, porque eu acho que tá muito ligado à pornografia, você entender de fato ali que você é mais semelhança de Deus, né? Que Deus te fez o sexo masculino, que Deus te fez o sexo feminino,
né? Então, Como assim... em casa a gente até... Não, a gente tá trabalhando isso aos poucos, porque eu acho que se a gente educa os nossos filhos desde cedo, entendendo o corpinho deles, né? Entendendo o que Deus ali realmente fez, né? E criou, eu acho que assim, vai ser mais difícil esse vício entrar. Sabe, não sei se você tá entendendo assim, nesse sentido assim, porque às vezes a criança ali, o adolescente, ele vai começar a se tocar, e aí pelo vício da masturbação, ele vai às vezes querer ver um vídeo para se masturbar, e daquilo ali começa já um grande vício, entendeu? Isso acontece, mas eu sempre ressalto com os pais também que é muito importante cuidar daquilo que a criança ela pode ver, né? Porque hoje a gente tem dados também que até pouco tempo atrás a gente tinha nos dados que as crianças a partir de 8 anos já tinham acesso à pornografia. Hoje isso caiu para de 4 a 6 anos. Meu Deus. Então crianças que estão com o celular na mão, elas têm acesso à pornografia. Muitas vezes os pais, né, quando eu trago esse dado na internet, eles rebatem e falam assim, não, mas eu fico de olho no que meu filho pesquisa. E eu acredito que existem pais que estão realmente atentos ali. A questão é, teu filho não procura a pornografia com 4 a 6 anos. Ela chega até ele. E a partir do momento que essas imagens, elas vão entrando no imaginário, quem já assistiu, né, entende isso, vai ser uma luta que você vai travar cada vez pelo resto da sua vida, para que isso vá, né, para que você vá se controlando, você vá tendo temperança, vá podendo ter ordem, para que você não continue assistindo a pornografia. Então, quanto mais a gente protege a criança desses acessos, inclusive pela televisão, por novelas, por seriados, né, por filmes, às vezes, que assistem, que tem essa pornografia soft, que a gente chama, né, esse descuido ali com a sexualidade que está sendo normalizado hoje, a gente protege mais os nossos filhos. Juliana, a gente pode falar então que nós assistíamos pornografia e os nossos pais permitiam. Exatamente. Porque... se a gente pensar aí, tipo assim, lembra daquele programa do Leão? Que era Lacraia? Não sei se vocês lembram. Sim. O próprio banheiro do Gugu. A banheira do Gugu, exato. O programa da Xuxa teve muito. Sim, então, eram filmes, sim. Né? A época do El Chan, né? As crianças de 8 anos descendo na boquinha da garrafa. Sim. Né? Então a gente infelizmente nós vivemos essa pornografia, mas... Exato. E aí você foi falando que isso vai ficando e realmente foi me vendo na cabeça. Nossa, a novela tal. Você não lembra que aquele shortinho do El Chan todas as meninas queriam ter? Que tinha 2 olhinhos, né? A tiazinha, né? Você tiazinha, da época da tiazinha. E aí a gente queria a máscara dela. Olha que... Gente... E exatamente, né? Tanto que o grande boom aí foi, né, nessa nossa geração, né? Porque também a gente passou pelo boom da internet. Então, lá atrás, né, os meninos, né, que hoje aí estão com 30 e poucos anos, eles até assistiam isso, então eles buscavam mais. Só que como que funcionava para buscar pornografia, né? Primeiro que geralmente tinha que se comprar. Então ele já ia pegar esse dinheiro escondido na carteira do pai. Já era uma coisa errada que ele estava fazendo. Depois ele tinha que sair, ele tinha que ir lá, né? Locar o DVD, não era o DVD, a fita, né? Comprar a revista, né? Ou achava escondido que o pai tinha em casa, né? Então, tem muitos relatos disso. Pegava escondido, né? Tinha isso. E via, né? Então, mesmo até na época da fita, que isso começou a piorar por se tornar vídeo e não ser mais foto, ainda assim tinha todo um esquema para você conseguir assistir. Isso precisava estar sozinho em casa, precisava ser escondido, já sabia que estava fazendo algo errado, né? Hoje, isso ficou muito mais fácil, porque tá no meu celular. Eu posso pesquisar rapidamente, eu posso assistir nos 5 minutos que eu chego em casa e fico dentro do carro na garagem, que eu posso assistir no banheiro do trabalho. Isso se tornou mais comum do que a gente imagina. Então, eu posso assistir em qualquer lugar, na verdade, a distância de um clique, né? E completamente gratuito. Então, ficou muito mais fácil o estímulo. E aí, eu fui colocando mais conteúdo no meu imaginário.
vai ficando mais difícil de eu lutar contra isso. Entendi. E uma pergunta que me veio aqui agora os pais quando ficam nus na frente dos filhos, né? Isso é uma forma? Olha, é complicado falar sobre isso, né? Que me veio. O que a gente tem que pensar? Eu preciso ensinar a criança a ter um cuidado com a intimidade, né? Então, o cuidado com a intimidade para uma criança, a gente não ensina falando só, né? Mas a gente ensina na prática, vivendo. Então, se eu ando pelada pela minha casa, por exemplo, né? Eu vou confundindo na cabeça dessa criança o que é a intimidade que ela deve viver. Porque, de repente, também eu estou dizendo, olha, né, existe uma intimidade, mas eu estou passeando pela minha casa pelada. Então, é um cuidado que a gente vai tendo. Não que isso se torne uma pornografia na frente da criança, mas é uma maneira da gente já ir ensinando ela a lidar com a intimidade. Sim. Então, é importante que cuide da sua intimidade, é isso, né? Exato, exato. Já mostrando desde de pequeno. Legal. E você já atendeu muito? Queria que você trouxesse a sua experiência de atendimento, né? Por exemplo, você se especializou como uma terapeuta de mulheres, atendendo somente mulheres, é isso? E as mulheres chegavam também com pornografia, mas também tinham muitas que vinham como um pedido de socorro. Me ajuda a salvar a alma do meu esposo, a libertar o meu esposo. Isso, na verdade, né, como eu atendi sempre mulheres, chegavam muito com essa dor da ferida da humilhação e da rejeição, que é, tô vendo meu marido assistindo pornografia e eu não sei o que fazer, né? Então, muitos dos atendimentos, eles começaram por esse lado. Então, é claro que é um cuidado muito grande quando a gente fala sobre isso, porque, na verdade, a gente precisa entender que é um vício que é do marido. É claro que dentro do casamento, a esposa ela pode ter uma certa influência, ela pode ajudar esse homem a se movimentar, mas é um vício que precisa ser tratado na saúde mental dele. Né? Só que isso acaba atingindo muito a mulher. Então, muitas da que eu atendi também desenvolviam até transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, justamente por ver toda essa questão da pornografia no casamento. Então, a gente acha, às vezes, que é só eu me senti mal, me senti rejeitada, só um incômodo pequeno. E não, isso é muito sério, isso causa um estrago muito grande. Até porque grande parte das traições, quem já atendeu casal em relacionamento sabe disso, nunca essa traição se a gente olhar a fundo, né, for pesquisando, essa traição vai estar sempre atrelada a um consumo de pornografia também. Então, assim, os caminhos que isso vai levando, né, acaba sendo muito ruim para o relacionamento. Com certeza. Eu até tenho algumas perguntas aqui que eu queria que você respondesse. Lá no meu Instagram, eu só tenho uma caixinha anônima. E aí o pessoal fez ali, porque aí eu não sei quem fez, né? Então aí eles conseguem se expor mais fácil ali. Então ela perguntou assim, ó. Namorado que tem esse vício e esconde, o que fazer? Como ajudar? É motivo para repensar o relacionamento? Enquanto namoro é motivo para repensar esse relacionamento, sim. Porque é um vício muito sério, né? E o namoro, ele não é um lugar de tratamento psicológico, né? Ótimo. Então, eu preciso entender também, com carinho, isso não entendeu isso? Não é um desprezo a olhar e falar assim, caramba, tá com vício de pornografia, então você que se vire. Não, é compreender que essa pessoa, ela precisa se cuidar para ela estar pronta para viver um relacionamento, para ela estar pronta para viver uma intimidade. Porque, inclusive, o que o consumo em pornografia faz é um bloqueio da intimidade, né? Eu vivo aquilo na pornografia, inclusive, porque eu não quero ter intimidade. Isso é distante, né? Então, essa pessoa ela não está preparada para um relacionamento. Então, com certeza, é momento para repensar esse namoro. Porque entrar nesse lugar de como ajudar dentro de um namoro é muito difícil. Porque o que acontece? Quando a gente se casa, né,
existe uma decisão dentro desse homem, mesmo que o homem que está casado, que está vivendo vício em pornografia, que está rejeitando a mulher, algum dia na vida dele, ele elegeu essa mulher na vida dele. Quando ele se casou, em algum dia, ele elegeu e falou: essa é a minha esposa. Essa é a mulher que eu elejo dentro de mim, que tem uma certa influência, que tem um certo carinho, que tem alguma coisa, né? Um certo poder também ali em relação à nossa vida, né? Ele elege essa mulher. No namoro, essa eleição ela ainda não aconteceu. Então, se eu entro nesse lugar de querer ajudar, há uma grande chance de eu me perder e não ser uma ajuda efetiva para outra pessoa. Legal. Então, o que ela pode fazer, às vezes, é ser sincero com ele, né? Sim. Falar, ó, eu sei, você tá escondendo e falar, ó, colocar na parede, né? Uhum. E porque isso também tá ligado à impotência sexual, né? Sim, Tá ligado, certeza. né? E aí ela vai casar com esse homem, às vezes, que lá na frente, né? Eles não vão se dar bem, né? E não só sexualmente, mas em tudo, né? Na vida. E agora tem uma assim, ó. Antes da conversão, tinha esse vício da pornografia e masturbação. Somente toques. Mas nunca tive uma relação sexual. Com isso, eu ainda posso me considerar uma pessoa virgem? Então, quer dizer, é alguém que não é casado ainda, né? Pelo que eu entendi aqui. Enfim, ele nunca teve relação sexual, mas se perdeu, né? Na masturbação. Então, ele tá com esse receio. Será que eu sou virgem ainda? Uhum. Meio difícil, né? A verdade é que, assim, eu acho que a questão da virgindade aí, ela não é importante de ser olhada. A questão que o que precisa ser vista é a hora que eu estiver casado, né? Eu vou estar Legal. com essa pureza. É que às vezes ele tá numa religiosidade, né? Assim. Uhum, Nossa, sim. será que eu vou... Olhando de uma forma muito moral, né? No que precisa ser ou não ser. E o importante é que tenha esse cuidado para ter essa pureza mesmo quando estiver dentro de um casamento, principalmente. Tá. Esse é o cuidado. Até porque, assim, uma coisa que não foi perguntada aí, mas que relacione e isso as mulheres têm muitas dúvidas. Porque às vezes elas dizem assim, olha, mas se eu só me masturbar, qual o problema se eu não assisto pornografia? Porque as mulheres têm mais isso. Se eu tiver só a masturbação, isso é um problema? Tirando a parte religiosa, porque às vezes tem mulheres que se masturbam não estão nem olhando para essa questão da religião. E é um problema sim, e é um problema da pornografia, porque provavelmente você se masturba considerando um imaginário que foi construído pela pornografia. E tem mais um ponto. Você não vai sustentar isso sem a pornografia. Talvez você sustente 1, 2, 3 vezes, né? Uma hora você vai precisar realimentar esse imaginário. E aí você vai entrar na questão da pornografia. Até pela própria questão de dopamina mesmo da situação. Então, por exemplo, às vezes eu tenho aqui, né, a gente estava até conversando, tem um açaí delicioso aqui, né, que vocês trazem. Daqui a pouco ele vai chegar aqui. E aí, se eu estou aqui, né, vou ter um pico de eu como esse açaí, eu tenho um pico de dopamina, ele é gostoso, né? E aí, passado um tempo, essa dopamina, ela regula e ela volta mais ou menos para o estado que eu havia anteriormente, antes de tomar esse açaí, né? Agora, quando eu tenho um pico, um estímulo muito alto, ela não volta exatamente para onde estava antes, ela, né, abaixa. Então, é como se eu tivesse esse período depressivo da dopamina também. E aí, o que acontece? O meu corpo vai exigir um estímulo de dopamina muito maior do que anteriormente. Então, aquele açaí não vai funcionar. Eu vou precisar de uma coisa maior, né? Um doce, comer um pote de sorvete para eu ter aquele pico de dopamina. E quem já fez isso, né, de comer um pote de sorvete, sabe que quando você come muito, de repente, aquele doce, bate aquela ressaca moral, né? Até depois sim. Poxa, engordei, por que eu fui comer isso tudo? Que é justamente essa queda. Então, a masturbação, ela faz isso. Então, por isso que é muito rápido chegar na pornografia. Mesmo que no começo você tenha pensado assim, eu vou fazer aqui a masturbação sem a pornografia.
E aqui tem um outro assim, ó. Deixei de ver filmes que contêm cenas de sexo. Se aparece, eu mudo, ou se não tem, como fico sem graça. No entanto, algumas séries que assisto, a cena não é explícita, mas eles dão a entender que aconteceu. Eu sinto alguma reação no meu corpo e, ao mesmo tempo, é como se eu torcesse para aquilo acontecesse. Uhum, uhum. Não. É justamente por isso, porque a gente estava falando agora da questão da imaginário e da dopamina, que é o porquê que o vício da pornografia se torna tão complicado, né? Para responder isso, eu vou começar falando de um vício de cocaína, por exemplo. Se eu tenho um vício de cocaína, eu saio na rua, eu não vejo pessoas cheirando cocaína, por exemplo. Habitualmente, eu vou ver em alguns lugares, mas eu vou no trabalho, eu vou ir ali em casa com a minha família, eu vou ir na academia, eu não vou encontrar pessoas, né, cheirando cocaína. Só que a pornografia, a gente não consegue hoje ter essa fuga 100% dela. Tamanho, né, a normalização que isso gerou. Então, como eu já tenho isso registrado no meu imaginário, como eu já sei muitas vezes, ou isso me causou algum tipo de problema, quando eu trombo, né, com essas cenas que são, remetem à pornografia, isso me volta a sensação de assistir a pornografia. Então, acaba se tornando isso de eu não quero ver, mas ao mesmo tempo eu sinto falta daquele pico de dopamina. Esse é um dos motivos que se torna mais difícil sair do vício de pornografia. Por isso que a gente sempre tem que cuidar aqui, para quem está assistindo, eu sempre falo, olha, mesmo que você considere que você já tenha assistido muito, dá para parar, dá para diminuir, isso pode piorar, isso só vai piorar, né? Então a gente precisa entender que quanto mais eu consumo, mais eu vou colocando elementos Então, vizinhos do meu imaginário. No caso desse rapaz aqui, né, porque eu entendo que é um homem, ele tem que cortar o fio, a série. É cortar o mal pela raiz ou não? Ou é adquirir maturidade, virtude? É um combo de muitas coisas, né? Entre elas, quando a gente tá falando assim, olha, eu já preenchi meu imaginário, então, com muita pornografia. Então, eu tô lascado, ferrou pra mim. Poxa, agora eu preciso também abastecer o meu imaginário de coisas boas também. É assim que eu vou arrebatendo também isso. É uma forma de eu ir também compensando, né? Por Entendi. isso que, lendo, estudando coisas boas, participando da Santa Missa, que é uma baita. Então, é quando a gente fala dos hábitos. Exatamente. Adquirir hábitos, né, hábitos bons, né? Exato. É óbvio que não é só isso que vai fazer sair da pornografia, tá? É que a gente já vai, né, vai falando, vai entrando em outros temas. Mas isso é importante da gente pelo menos entender. Poxa, eu preenchi meu imaginário com muita coisa ruim. Inclusive, né, quando eu saio de casa, eu escuto sertanejo que também tá falando de pornografia, né? Então, eu já vou encontrando com isso. Poxa, eu preciso entender que eu preciso de um tempo que eu vou escutar uma música clássica, que eu vou escutar uma música diferente, mesmo isso parecendo chato, mesmo isso parecendo ruim, porque é uma forma também de eu ir acostumando a minha cabeça a preencher esses estímulos de uma outra maneira. Isso é uma parte. Tá. E aí aqui tá uma pergunta assim, ó. Como as esposas podem ajudar os maridos que trazem esse vício de infância? Uhum. Olha, é muito importante, tá? As mulheres entenderem, eu digo isso com muito carinho e cuidado, que eu sei que isso traz uma dor enorme, eu sei que isso traz uma rejeição, isso traz uma sensação de humilhação, eu sei que é horrível esse cenário de você ver seu marido assistindo pornografia mesmo. Eu estou com vocês quando a gente tá falando disso de verdade, eu entendo, mas é importante entender que para que eu possa ajudar ele, que isso não é sobre você, né? Isso não é sobre você. Não é porque o seu corpo é feio, não é porque a sua performance sexual é ruim, não é porque você engordou, não é porque você teve filhos. Isso não tem a ver com você. Isso acontece com mulheres que têm um corpo maravilhoso, isso acontece com mulheres que topam tudo, quando se trata assim da cama. Isso acontece porque não é sobre a mulher. É um vício da saúde mental
dele. Nos seus atendimentos, você pegava muita mulher que olhava pra si, achava que a culpa estava nela? Muito, até porque muitas vezes o marido que tá viciado em pornografia, ele fala isso pra ela. Então ele usa isso, inclusive diz, poxa, mas também você engordou. Poxa, mas também você não topa fazer, porque cada vez que ele vai assistindo, ele também vai querendo mais bizarrices na cama, né? Então, você também não topa fazer isso. Isso é um outro alerta que eu dou. Não tope mesmo esse tipo de bizarrice, porque isso não vai ajudá-lo a sair do vício. Isso não vai fazer ele melhorar, muito pelo contrário, e não vai ter fim. E vai, inclusive, buscar cada vez mais bizarrices. Não vai parar nessa que ele tá te pedindo, porque ele tá adoecido. Então, é nesse ponto que, às vezes, muitas mulheres se confundem. Mas eu não tenho que ser submissa ao que ele tá pedindo. Não, isso, nesse caso, é uma omissão completa. Porque ele tá perdido, ele tá adoecido. Né? Então, é importante, na maioria das vezes, as mulheres se culpam. Elas acabam se colocando no centro do problema. E não é sobre elas. Por mais que eu entenda o quanto isso as atinja. E aí um ponto que a gente diz, né? Como é então que eu posso colaborar com a ajuda do meu marido? Porque é claro que não dá para você ser terapeuta dele. É claro que também vai precisar de uma certa participação dele também, entender? Mas eu posso ir despertando esse movimento dentro de casa. Então, o que acontece muito com quem tá vivendo isso no casamento é que elas abandonam completamente tudo sobre si, porque elas ficam tão fissuradas em ser polícia da pornografia, né? Então, assim, de ficar pesquisando no celular do marido se assistiu, quantas vezes assistiu, né? Que horas assistiu, se assistiu depois que teve relação com elas, se assistiu antes de ter relação com elas, se tá assistindo escondido. Elas ficam tão fissuradas em buscar sobre isso que elas esquecem e abandonam a própria vida. Então, quando elas conseguem voltar a ter os seus projetos, a ter os seus sonhos, a ter os seus hobbies, né? A se voltar, às vezes, mais para a educação dos filhos, que às vezes até isso acaba ficando abandonado, tamanha dor que essa mulher está vivendo. Eu já começo a despertar um olhar no outro diferente, porque eu volto a ter uma vida. E o que aquele homem não está tendo, como você disse no início, ele está morto. Ele não está tendo vida. Então, quando eu faço esse movimento, mesmo que ele ainda esteja na pornografia, eu já estou causando uma influência diferente dentro da minha casa. E eu começo a gerar um movimento. Porque eu falo que a mulher ela tem essa capacidade de gerar um movimento no marido, mesmo que ela não consiga mudá-lo exatamente. E uma parte importantíssima disso também é entender que eles entram na pornografia também por conta daquilo que a gente falou da sensação de inferioridade. Então, pense, esse homem ele já tá se sentindo, vou usar aquelas palavras, já tá se sentindo um merda, né? Então, às vezes ele vai lá pro trabalho, ele levou um fumo do chefe, gritaram com ele já tá se sentindo péssimo. Ele chega em casa, a mulher que sabe que ele tá assistindo pornografia, já fala pra ele, você é um moleque, que exemplo que você vai ser pros nossos filhos, olha o que você tá fazendo com o nosso casamento, eu vi que você acessou, né, olha como você é péssimo, você não presta pra nada, você não ajuda aqui dentro de casa. O que eu estou fazendo? Eu estou reforçando a sensação de inferioridade. Eu estou ajudando ele a se afundar no vício. Então, é importante entender isso com carinho, porque quando a gente fala sobre isso, de repente, né, ainda mais nas redes sociais, as pessoas se indignam, né? Falam assim, poxa, então o outro está cometendo um ato e eu não posso, e eu tenho que, de certa forma, fazer ele se sentir bem? Poxa, se você entende que o casamento pode ser um caminho de salvação para o outro, sim. Então, entender, né, essa validação também, como ela pode ajudar no casamento, é importante para que eu ajude esse homem a sair da pornografia. Né? Porque o que mais puxa ele é a sensação de inferioridade. Verdade. Não, isso é real. Eu falo assim, testemunho próprio, no sentido de validação. Né? Eu já tenho um bom tempo que eu tô bem perseverante na academia,
né? E aí comecei a tomar creatina, enfim, comer ovo, né? E assim, o que me faz, né, querer por exemplo, hoje acordei 5h20, cheguei na academia 10 para 6. Por quê? Porque a minha esposa e os meus filhos começaram a falar, né? Os meninos, papai é forte. Tá forte, E aí, papai é o Hulk. é o Hulk. E a Érica também vem, né? Assim, ela foi difícil. Ela falou assim: você já se acha, se eu começar a falar. E você acha muito. Se eu começar a falar que ele tá ficando forte, eu não aguento ego. Só que aí ela, assim, ela começou nessa validação, né? Então, assim, eu não vou pra academia pra ficar vendo as mulheres fazendo agachamento. Ah, que bom, que né? apesar que é difícil. Essas mulheres parecem que elas vão fazer agachamento e elas vêm na sua frente. Ué, mas é Que pedestal. hoje Né? É tão Que é maravilhoso difícil, que ele te deu suas né? costas pra você Enfim, virar. aí é difícil. Aí é uma luta, tanto pra gente que reza, que é casado, igual como solteiro. É uma luta nossa, né? Então, mas não é pra isso, não é pro amor próprio, porque eu tô ficando bonito, enfim. Mas é pela validação da minha esposa e dos meus Ai, filhos. que lindo, amor. Então, não, é verdade. Estou Não, amando o seu corpo. não, mas isso é real, é real. Quando você fala de validação, é muito real isso aí. E eu sempre falo assim, gente, aproveita enquanto a validação vai funcionando. Porque conforme a gente vai, o homem também vai amadurecendo, né? A validação ela sempre vai funcionar num certo nível com o homem, mas vai diminuindo essa né? potência. Sim. Então, assim, é ótimo essa fase em que a validação funciona com muita força, porque é mais fácil. É mais fácil. Então, eu sempre brinco assim, eu falo, olha, na história da humanidade, a gente não tem registro, né, de uma mulher que chegou para um homem e falou, olha, você é um vagabundo, só fica nesse sofá, atrapalhando nossa família, né, você precisa mudar. E esse homem levantou e falou, Não. realmente, você tá certa, agora eu vou mudar. Né, a gente não tem esse registro. Então, quando se trata dessas situações, é muito mais efetivo, ao invés da gente falar, eu odeio que você faça ABC, eu começo a dizer, olha, eu amo quando você faz, né, DEF, né, Sim. em que eu vou dizendo de outras maneiras aquilo que eu valorizo, porque isso eu coloco luz nele para que ele possa começar a ter essa mudança. Então, assim, é claro, vai ser isso tudo, então é uma regra que eu vou fazer isso e ele vai mudar? Não, né? Mas é uma forte influência e eu encontro muito mais sentido na minha vida e no meu caminho, muito mais força, porque eu estou fazendo o que deve ser feito. Eu estou colocando luz dentro da minha casa. Sim. Porque a pornografia, ela se esconde mesmo nas sombras. E vi até uma pergunta assim, que eu, na hora, até me chocou, sabe? Que é assim, ó, durante a minha infância, meu pai tinha esse vício de pornografia. Eu via também ele no computador, conversando em bate-papo, tinha uns 9 anos mais ou menos. Eu achava que isso era errado, mas não falava nada pra minha mãe por medo e vergonha. Aí ela continua assim, ó. Durante isso. E me lembro também de ver uma vez minha mãe ter saído, estávamos sozinhos com meu pai em casa, eu e meu irmão, e meu pai vendo aquelas fotos de pornografia no computador que ficava na sala de jantar. Ele vendo na nossa frente. E meu pai também já me colocou no colo dele, isso é a mesma pessoa, no colo dele, e começou a passar a mão em mim, enquanto via essas pornografias. Hoje, procuro esquecer isso. Meu pai continua casado com a minha mãe, mas ele é bem seco, bem frio. Então, me dou o melhor só com minha mãe. Né? Então, ela trouxe esse relato dela, né? Infelizmente, é uma realidade? Você já tocou nesse... É uma realidade. tipo Já, inclusive, atendi um caso semelhante. E, gente, é muito mais comum isso do que a gente imagina, né? Das mulheres que viram um pai assistir pornografia, né? Às vezes viram escondidas, às vezes viram que esse pai deu um descuido e também cometeu algum tipo de abuso, né? E isso precisa certamente ser cuidado, né? Tem que buscar ajuda, dá para ser cuidado. Mas eu gosto de pegar um caso desse para ilustrar, porque às vezes as pessoas assistem e falam, nossa, que absurdo, como que um pai chega a fazer, né, isso? E é aí que a gente precisa entender o poder da dessensibilização da pornografia.
Porque o que ela causa no nosso cérebro? Porque a grande maioria dos homens que assistem e normalizam, inclusive as mulheres também, elas dizem assim, poxa, eu assisto, mas essas bizarrices aí, gente, eu nunca assisti, não, eu sei que tem umas coisas esquisitas lá, eu não tenho acesso a isso não, só vi uma vez ou outra, assim, e normaliza, né, esse acesso, colocando que assistem vídeos normais. Para começar, que isso já não existe, tá? Hoje, todo vídeo de pornografia que tem na internet, ele tem algum nível de violência. A gente já está falando de violência, em algum nível. Então, essa normalização, ela já não existe. E existe um outro ponto muito importante, que toda vez que eu pesquiso a pornografia ali nos sites, né, que é hoje o maior nível de acesso aí das pessoas, toda vez que eu clico num vídeo, aparece uma série de vídeos correlacionados embaixo para que a pessoa continue assistindo. E essa própria demonstração do vídeo, inclusive às vezes aparece o mesmo vídeo ali nas correlações, só que ele está com outro título. Então, de repente, eu tô lá assistindo um vídeo, né, em que eu escolhi o título, e de repente eu vejo embaixo o mesmo vídeo, só que ele tá com um título diferente. Por exemplo, ele tá com um título assim, pai ou padrasto com menina de 17 anos. É o mesmo vídeo que eu tô assistindo. Às vezes eu olho e falo assim, nossa, que horror. Eu nem clico nesse. Eu tenho uma certa rejeição. E eu assisto esse vídeo com outro título. Só que isso ficou no meu imaginário. Isso já preencheu. Eu já agarrei uma percepção ali, inclusive no momento que eu tô tendo um ápice de prazer. Então, isso foi ficando, né? Aí, de repente, eu vou ver num título com meninas cada vez mais novas, mulheres que elas não são, às vezes elas não são menores de idade, mas elas estão com roupas, sinalizando roupas que meninas de 10, 12 anos usam. Então, isso está sendo preenchido no meu imaginário. Eu começo, sem perceber, a ter prazer com coisas que eu não tinha antes. Então, de repente, é muito fácil chegar num vídeo de uma menina de 15 anos que parece ter 18 no vídeo, mas eu já estou assistindo um vídeo com menina de 15 anos. Quando eu normalizo esse tipo de... Porque a pornografia ela faz isso, você normaliza aquele vídeo, você precisa buscar um prazer maior, você precisa buscar um pico de dopamina maior. É muito rápido essa caída de uma menina de 15 anos para uma de 12, para uma história de pai e filha, e de repente eu tô causando uma grande confusão na minha vida. Vixe. E é aquilo que eu falei com vocês no início, qual é o ponto que isso acontece? A gente não sabe. Não sabe. Porque hoje existe pornografia até com cadáver, né? Exato. Até com cadáver, né? Então tem vários vídeos, né, de pessoas tendo relação com cadáver. Que horror. Existe. Inclusive, O né? negócio é muito mais fundo que a gente... Tem uma imagina. média, assim, a polícia hoje, acho que ela fecha, tem uma média que abre-se por dia 10 sites de pornografia infantil. Por dia. Nossa. Isso é muito, né? E a polícia hoje, ela só consegue ter uma ação real quando ela encontra consumos de pornografia, a pessoa que salvou, né, aquilo por mais de 4 horas de vídeo de consumo de pornografia infantil. Ou seja, né, porque assim, é que nem a briga das drogas, né? Não adianta ficar pegando laranja, né? Precisa Sim. pegar quem tá por cima, no maior. Ou seja, tem muita gente que assiste pornografia infantil, isso é completamente normalizado, e a gente não sabe. Não sabe, né? A gente não sabe. Ô, Juliana, só pra a gente entender essa questão da dopamina, né, você falou do pico, e aí depois ela abaixa mais, aí você precisa de mais para que ela, né, suba. Tá bom, né? A pessoa decidiu, né, que não quer. E aí? Tem como ela voltar a estabilizar essa dopamina e você entende? E esse vício existe, é esse seu trabalho, mas então assim, só para dar falar aí com o pessoal, né, que já desacredita que existe, né? Não consigo mais, já tô viciada, já tô.
E tem como, então? Tem sim, por isso que esse período de início ele é o mais difícil, da busca da ajuda e de sustentar pelo menos um tempo sem assistir, tentando preencher meu imaginário, tentando construir hábitos que me tirem do ócio, porque o ócio leva muito à pornografia, Sim. né? Que eu vou rebatendo isso, esse início do tratamento, ele costuma ser muito mais difícil. Só que algo muito interessante que eu gosto de dizer é que eu falo que esse olhar no vício da pornografia é muito parecido com um ritmo de dança. No sentido de que, assim, toda vez que a gente vai dançar, né, não importa o ritmo, se estiver tocando um sertanejo, se estiver tocando uma música clássica, todo mundo tem um jeito de dançar que é meio parecido, que você faz em qualquer música e você tenta se adaptar. Você tem o seu passo de dança. No vício em pornografia tem mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo que assiste a pornografia tem um ritual. Esse ritual só não tá tão consciente assim. Mas como assim esse ritual? Normalmente o cara começa, sei lá, eu começo trancando a porta do quarto. E aí eu vou colocar uma bermuda, tiro minha calça de trabalho, coloco uma bermuda, depois eu abro o computador, depois eu pesquiso a pornografia, depois eu de fato acesso. Quando eu vou entendendo, começo a perceber esse ritual, entendendo o seu passo a passo, fica mais fácil para eu lidar com isso. Por quê? Porque se eu tento parar a pornografia no momento que eu abria o computador e fiz a pesquisa e já abri um site pornô, a chance de você conseguir fechar é muito difícil. Você precisa de uma força de vontade muito grande porque você está lidando com esse pico de dopamina. Só que quando eu entendo que ele começou no eu trancar a chave, ali às vezes eu consigo parar. Ali eu consigo mudar, falar, epa, eu comecei meu ritual, deixa eu sair, deixa eu fazer outra coisa. E eu saio imediatamente, eu tomo uma ação para outra coisa. Eu começo a quebrar esse ritual. Isso é um dos passos muito importantes para a gente entender na hora de sair do vício em pornografia. Não, muito bom, muito bom. E aí, eu tenho certeza que você está gostando, né? Está te ajudando e vai transformar aqui muitas vidas através desse episódio. Mas eu quero fazer uma pausa aqui porque eu quero agradecer, né, os nossos patrocinadores, né? Começando aqui pelo nosso açaí do chefe, né? O melhor açaí de Ribeirão Preto. Todos os convidados que vêm, né, amor? Eles falam assim, nossa, que açaí gostoso é esse? Então aqui na legenda tá o cardápio digital. Queremos agradecer o Atona, né, o melhor estúdio aqui de Ribeirão Preto. Então, se você quer gravar o seu infoproduto aí, se você trabalha com marketing digital, vem fazer aqui, tá? Gravar os seus criativos, o seu curso, tá ok? Queremos agradecer o Rafael Gonzalez, confecções de roupas, aí pro seu grupo de jovens, aí pro seu evento corporativo, tá? Pra sua empresa, pra sua fábrica. Por favor, né? Dá uma moral aqui pra gente, pros nossos patrocinadores. O Andreus, né? O Andreus Móveis Planejados, tá? O Andreus sim, são móveis de muita qualidade. E se você precisa ir na sua casa, na sua empresa, né, mobiliar sua empresa, tá também a moral aqui pro Andreus, tá? E queremos agradecer aqui, amor, já um novo patrocinador. Nós estamos com um novo patrocinador. Um novo patrocinador, que é a Inou. A Inou chegou em Ribeirão Preto, tá? Mês passado. Então, assim, na verdade, nós estamos organizando porque eu estou trabalhando da Inou. Tá na Inou, né, amor? Ainda vai ter uma grande inauguração, tá? Mas já estamos vendendo bastante. O que é a Inou, amor? Vocês vão ver aí, né, bikes elétricas diferentes rodando por Ribeirão Preto, tá? Elas estão vindo lá de Vitória, no Espírito Santo, tá? Tá dominando ali Santa Catarina também. E chegou também até lá em Blumenau. Acho que é Blumenau. E agora chegou aqui em Ribeirão Preto. São bikes elétricas, gente, totalmente diferente, com design bem moderno, tá? E eu quero que você pesquise aí, ó, inou.rp no Instagram, pra você conhecer. Mas por que eu preciso de uma bike elétrica? Amor, ó, primeiro, tá? Você não gasta com combustível. Segundo, como é que eu ando? não precisa de carta, tá? E outra, pra mim te levar no parque, amor, pra gente fazer um piquenique, tá? Pra ir na farmácia, pra ir na missa, por exemplo, eu vou na academia, eu vou na missa.
a Inon me leva para todos os lugares. O Paulo Henrique tá andando e ele chega muito rápido em casa. Fala, nossa, mal saiu, já chegou 10 minutinhos, não pega trânsito, não pega nada. Gente, gera qualidade de vida, porque né? eu chego rápido em casa, tenho mais tempo com vocês, não com as crianças. Trânsito. Não estresso. E eu ando. Eu vou aqui em Ribeirão. Vou cortando, é muito bom. Então é isso aí, pesquisa lá para vocês conhecerem. Acho que é isso. Tem mais algum patrocinador? Que eu tô lembrando. Não, né? Você. Você. O que é a sua marca aqui? O que é o seu produto aqui? Tá? Nós estamos aqui com vagas abertas para patrocinadores novos. Tá? Então entre em contato, tá aqui na legenda o meu telefone aqui para você entrar em contato. Vamos continuar, tá? Agora nesses minutos finais, a gente tem 5 minutinhos, eu queria que a gente trouxesse mais essa questão de libertar, sabe? De sair mesmo assim. Porque até uma coisa que eu ouvi esses dias que eu falei é real, que não existe cura sem exposição, né? Então eu preciso expor, né, uma ferida para que ela, né, você tenha cura, né? Só que aí o segredo né, Juliana? Para quem eu vou expor isso? Porque eu não vou expor isso para um colega de trabalho, eu não vou expor isso para qualquer pessoa. Eu preciso expor isso para quem de fato vai me ajudar nesse processo, não é verdade? Com certeza, né? Expor isso também, inclusive, dentro de alguém que faça um trabalho terapêutico, que saiba o que está fazendo em relação à pornografia. Porque, inclusive, há muitas linhas aí dentro da psicologia que tentam normalizar também a questão da pornografia. Também é importante nisso de expor, é bom que você falou, porque é importante também para as esposas entenderem isso, né? O quanto que é importante que elas não recebam isso com uma rejeição e uma humilhação, como a gente falou lá atrás, mas entendendo que isso faz parte do processo eu poder compartilhar, né? Até porque não existe uma recuperação sem recaídas. Quando a gente fala do vício em pornografia, é importante a gente entender isso. As recaídas, elas não são uma volta, né? Quando a pessoa está em tratamento, ela não é uma volta ao vício. Ela é uma parte do processo para que eu possa me libertar. Então, é muito importante o casal entender isso também, né? Para que não vire um desânimo. Teve uma recaída, tudo voltou, tudo deu errado. E não, ela faz parte desse processo de libertação. Legal. Eu queria que você trouxesse, agora para essa câmera 4 aqui, né, uma palavra de motivação, de esperança, tanto para os homens, tanto para as mulheres, porque eu acredito que você já deve ter, assim, se alegrado muito, né, com muitos casos que graças a Deus estão venceram, já estão libertos, né, desse vício, estão curados. Então, que seja uma mensagem final aqui para o nosso episódio aqui. Gente, apesar de ser um vício, né, como a gente falou várias vezes aqui, muito difícil de se libertar, é possível, tem um caminho, e inclusive ele é o tratamento desse vício, ele precisa acompanhar também um processo de conversão. Eu falo quanto que isso é importante também, porque isso é uma ajuda muito grande para que você possa se libertar aí da questão da pornografia. E sem dúvidas é possível viver um amor maravilhoso quando a gente sai da questão da pornografia. Legal, porque eu já vi um sacerdote dizendo isso, porque é muito espiritual. É muito né? O demônio, ele vem para nos matar, roubar e destruir. Então ele aproveita aquela brecha e ele entra ali também, né? Isso até é uma polêmica que às vezes surge na internet. Eu falo, eu não acredito, não conheci pessoas que de fato se libertaram do vício e pornografia, técnicas que ajudem a se libertar, que não estejam voltadas, não estejam alinhadas junto com uma conversão também, tá? Então, é importante entender que essas duas coisas, elas vão andar junto quando se trata da pornografia. Legal. Ó, eu acredito que, né, que já te ajudou muito, né? E acompanhe, né, a Juliana lá no Instagram, tá? A gente vai deixar aqui, né, passando aqui na tela o Instagram dela para você começar a seguir, começar a acompanhar, para te ajudar ainda mais nesse seu processo, tá? Saiba, né, que existe esperança, que existe vida e que você, em nome de Jesus, tá? Pela intercessão de Nossa Senhora, vocês vão sair dessa juntos e vocês ainda vão ser muito
felizes. Viver um casamento feliz, né? Muito. Com certeza. Juliana, muito obrigado. Eu tá? que agradeço. Muito obrigado. O convite Juliana, foi maravilhoso obrigada. estar aqui. Espero que gostem, né? Claro, nossa, Nossa, a gente aqui, Nossa. imagina vocês estão recebendo. Gente, olha, curta aqui, tá bom, esse episódio, comenta, tá? Comenta do que você mais gostou, do que mais chamou atenção. Se você quiser trazer também, às vezes, algum relato, pode deixar aqui, a gente responde e se torne inscrito do Casamento em Pauta. Tá? Nós precisamos que você se torne inscrito, por quê? Porque isso mostra para o YouTube a relevância desse canal, tá? E aí isso faz com que entregue cada vez mais os nossos episódios aí para pessoas, e a gente sabe, a gente não visualiza pessoas, a gente visualiza almas, tá? Almas que serão impactadas pelo amor de Cristo. Então por isso que eu preciso da sua inscrição aqui, tá bom? E compartilha. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe.